Eu sei quem tenho crido, eu sei que és fiel. Tua palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Não, não. Eu sei quem tenho crido, eu sei que és fiel. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Muito boa noite, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. É com muita alegria que nós iniciamos aqui nessa segunda-feira abençoada, aqui em São José dos Campos, 21 graus, né? Hoje dia 5, né, do mês 11 já, né? Olha, estamos no final do ano, 21 graus, e é com muita alegria que nós iniciamos aqui mais um programa Está na Bíblia, da Igreja Cristã Eleitos de Deus. Sejam todos bem-vindos à nossa programação. Para nós é uma satisfação, uma alegria, um privilégio poder estar aqui todas as segundas-feiras, levando até você algo importante da Palavra de Deus. E como de sempre, nós convidamos você, compartilhe a nossa live, né? Convide aí os seus amigos, convide aí, né, os seus grupos, para estarem participando conosco aqui da nossa programação. E nessa noite, o nosso querido pastor, né, o pastor Carlos Alberto Rodrigues, que está sempre conosco aqui, ele não pôde estar conosco hoje, né? E nós não podemos deixar os irmãos aí também, né, esperando a programação. E com muita alegria, nós entramos em contato com um colega nosso, que é o nosso querido bispo Tiago Henrique, que é o bispo da comunidade cristã Deus Faz o Impossível, né? Ele é o bispo e presidente do ministério, e com muita alegria ele nos atendeu e ele está conosco aqui nessa noite. Boa noite, bispo Tiago. Boa noite, pastor Adilson. É uma honra muito grande estar aqui no programa do Senhor, da Igreja Eleitos de Deus, para poder de alguma forma participar e contribuir. Que Deus abençoe a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo, e esperamos que esse programa possa ser um programa de edificação e crescimento espiritual para a sua vida. Maravilha, louvado seja Deus. E é isso aí, o povo está entrando aqui já com Cid, já está ligadinho conosco aqui. Olha só, nossa irmã, a pastora Isabel, ligadinha conosco. E é isso aí, vai compartilhando aí. Maravilha. E como a gente sempre pede aqui, pastor Tiago, a gente pede para eles mandar um joinha para a gente aqui, mandar um alô, para que o nome deles apareça aqui, né? E a gente possa saber quem está na live aí, participando conosco. Maravilha. Okay? Então hoje, né, o nosso tema é o desafio ministerial, né? E eu peguei aqui como o tema básico para nós começarmos aqui, pastor bispo Tiago, lembrando, né, que nós entramos um pouquinho mais tarde hoje, né, que o bispo teve um pequeno imprevisto aí, coisa de ministério, né? Sim. Que são os desafios do ministério, né? Coisa do ministério, e a gente compreende perfeitamente. Foi uma correria para ele estar conosco aqui, né? Mas glória a Deus, ele chegou em paz, né? E já estamos aqui. E eu trouxe aqui para o nosso tema básico hoje, 1 Timóteo capítulo 3, né, verso 1, somente para o verso 5, que diz assim: olha, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado e não contencioso e não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus? E aí ele continua, né, ali na sequência, falando ali várias coisas também. Mas, bispo, nós observamos já, né, com relação ao desafio, né, ao desafio do ministério, a gente observa aqui que, né, no livro de Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, né, a gente vê que já é uma coisa muito séria, só no começo aqui desse capítulo, desse versículo, né? É um verso que já está mostrando a responsabilidade de lidar com a obra do Senhor. E já nesse começo de bate-papo, né, falar que o ministério é algo que a gente sempre está aprendendo, estamos em um constante aprendizado. Então, eu estou aqui na qualidade de alguém que tem muito a aprender também, e o pouco de experiência que eu tenho, compartilhar com o nosso pastor Adilson, que também eu admiro muito. E falar também que pelo fato de eu ser bispo, eu aceitei para honrar o ministério que eu estou, mas
se encaixa pastor e provavelmente eu não tenho problema nenhum de ver que possam existir pastores com experiência maior do que bispo. Então, estou aqui nessa condição humilde aqui para bater um papo com os irmãos. Maravilha, que benção, né, bispo? Aproveitando aqui já o nosso início, fala da igreja do senhor, de onde que é, como funciona. Sim, a gente é da comunidade cristã Deus Faz Impossível. Eu exerço o ministério lá desde o dia 24 de janeiro de 2008. Esse ano eu completei 10 anos de ministério pastoral, comecei com 18 anos o ministério, estou com 29 anos já, 10 para 11 anos de ministério, estou há um ano, daqui a 5 dias vai fazer um ano que eu estou na presidência do ministério e pela misericórdia do Senhor a gente coordena ali cerca de 11, a gente serve cerca de 11 congregações debaixo da humildade do Senhor e sempre honrando a memória do meu saudoso pai, o bispo Henrique Neto. Amém. É isso que eu ia falar agora, bispo. Para quem não sabe, né? Meio difícil não saber, né? Porque ele é bastante conhecido, né? Mas para quem não sabe, o bispo Tiago ele é filho do saudoso bispo Henrique Neto, né? Que com certeza fez um trabalho excelente aí, deixou o seu legado aí, né? Deixou o seu legado, com certeza. E vai continuar Glória crescendo, progredindo, né? E com certeza o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Amém. Bispo, a primeira pergunta que eu queria ter para o senhor é o seguinte, olha, como a gente poderia definir a função de um pastor? A primeiro momento, a meu ver, a função de um pastor é servir. Pastor é aquele que em muitas situações tem que ser o cara chato, o que contraria todo mundo, mas no coração dele tem a coragem e a vontade de ver todo o povo abençoado por Deus. Porque ser pastor não é ser flecha, ser pastor é ser um arco que você vai formar flechas para desenvolver. Glória a Deus, o negócio é tremendo, né? E a gente fica observando assim, né? Muitas pessoas, e até bom, a Bíblia diz que quem deseja psicopata, boa coisa deseja, né? Sim. Boa coisa mesmo. Mas a gente vê que tem muitas pessoas que elas acham bonito, né? Ser pastor, Sim. acham interessante, acham legal. Às vezes vê um pastor eloquente pregando, o outro que tem assim, um ensinamento muito profundo, ministrando ensino. Sim. E muitas pessoas ficam encantadas com isso, né? Mas na verdade, a Bíblia diz assim que é somente quem foi chamado que deve tomar para ser essa honra. Sim. Porque com certeza, eu acredito assim, que quem não foi chamado por Deus, ele não aguenta o peso da responsabilidade, não é verdade? Sim. Existe uma diferença entre, a meu ver, pastor Adilson, entre se ter uma autoridade e ser autorizado por Deus pela autoridade que Deus te deu. Infelizmente, se vê muitas pessoas com autoridade, mas que não foram autorizadas por Deus a desempenhar. E o pastor, a primeiro momento, é aquela figura que sempre é o assunto da igreja, que é positivo ou negativo, o que tem um certo destaque por ser o líder da igreja, mas algo que muitos se esquecem é que Jesus falou que os profetas foram perseguidos, que os apóstolos foram martirizados. Então, seria muita ingenuidade nossa achar que o ministério pastoral está isento disso. Claro que a gente tem alegrias de gratidão, de amor, mas devemos estar preparados não para o lado bom, mas para o lado negativo do ministério. É verdade. Glória a Deus. Que não é brincadeira não, né? Sim. Eu já estou aqui na Vila Sinhá, já vamos para 15 anos já pastoreando. Meu Deus. E aí não é fácil não, né? E tem muitos pastores que estão nos vendo aí, com certeza também estão na Sim. obra, né? Estão trabalhando, né? E com certeza, né? Sente também o peso da responsabilidade. Agora, na visão do senhor, bispo, né? Que evidência um pastor pode ter de que realmente ele foi chamado por Deus, na sua visão? Na minha visão, ele tem um prazer de servir. Ele gosta de pregar, mas gosta de ver as pessoas sendo desenvolvidas para a pregação. Ele tem prazer de não só ver a igreja cheia, mas está vendo a igreja saudável e, a meu ver, uma preocupação em fazer com que Jesus sempre esteja
aparecendo, independente da circunstância. Pastor é aquele que não deseja protagonismo, estrelato, mas é aquele que busca o nome de Jesus ser glorificado. E faço nossas, né, as palavras de João Batista quando diz: importa é que ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus, aleluia. Com certeza, né? Porque na verdade a estrela é Jesus Cristo. Sim. Na verdade, é como Paulo fala, nós somos vasos de barro, né? E somos Glória a usados Deus. na mão do oleiro. E coisa difícil, né, o Bispo Tiago? Quando o homem quer aparecer, né? A gente sabe que quando o homem quer aparecer é só problema, é só Sim, dificuldade, Deus. né? Aí sai o que é de Deus, né? E é uma luta que todo pastor tem com o ego dele. O pastor, Verdade. digo por mim também, né? Primeiramente por mim, que devemos sempre lutar contra o ego de querer ser o que prega mais ou o que faz mais, não. O importante é a obra de Deus crescer. Se tem alguém com talento, está na obediência, tem que acreditar na pessoa mesmo, né? Dentro da obediência, que não adianta talento sem obediência, sem submissão, mas dentro desses critérios o pastor é um incentivador. É verdade. E eu acho mais bonito, né? Mais desafiador, respeito o ministério da itinerância, mas o ministério pastoral é algo extremamente árduo também. Isso não é fácil não, né? Você está ali todo dia, né? E é como dizer, olhando para as mesmas pessoas, né? E está ali toda. Praticamente, a gente a gente vive 24 horas por reino. Sim. Né? A gente não desliga. Não sei se é o caso do senhor, a gente tira aí 20 dias de férias, 30 dias de férias, e você está lá com a sua família, mas a sua cabeça está aqui. Né? Sim. Aí eu vi uma certa vez um pastor dando um estudo, né? E ele dizendo, não, olha, quando você sai de férias, você tem que desligar da igreja. Você tem que desligar. Mas me apresenta um que consegue então fazer isso aí, né? Para ele me ensinar como que é isso aí, porque é difícil, né? É muito complicado, né? É muito difícil, porque a gente sabe que a igreja não depende do pastor, mas precisa do pastor. Verdade. E quando a gente precisa se ausentar uma semana ou duas, se algum obreiro já mandar uma mensagem, olha, o pessoal não veio, já vê a preocupação e a vontade de voltar para a igreja para dar continuidade no trabalho. Isso, o nome disso aí é responsabilidade, né, Bispo? Sim. É responsabilidade, né? Olha só, pois não. É interessante, pastor Adilson, que quando a gente se prontifica ao ministério pastoral, é diferente de um trabalho, porque no trabalho o patrão diz, você tem essa carga horária, tal dia você está de folga, mas quando a gente se prontifica para o ministério, a gente tem consciência que é a todo momento. É a todo momento. A gente não tem carga horária, ainda que a gente se organize o nosso horário, mas é totalmente a favor do reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Olha só, entrou aqui o nosso Márcio, nosso tecladista. Márcio, um abração, Deus abençoe, meu querido. Um abraço. O nosso irmão Robertinho também, ligadinho aqui. Olha só, o André Gomes, nosso André ligado conosco também. Irmãos, manda um joinha pra gente, que manda um boa noite, só para o seu nome aparecer aqui, porque se vocês estiverem assistindo por outra página, não para nossa, não aparece aqui o nome de vocês, tá bom? Então só manda aqui um joinha aqui, pra gente conhecer você. E também, Bispo, se eles quiserem mandar uma pergunta, né? De repente uma pergunta, ou uma colocação, ou uma curiosidade, tá? Fiquem à vontade aí para estar conosco aqui, nos ajudando a fazer a nossa live aqui. Amém. Em nome de Jesus. Fique à vontade. Cristo. Se eu não souber, com certeza o pastor Adilson vai. Estamos aí, né? Um constante aprendizado, né, Bispo, né? Glória a Deus. Mas, Bispo, olha, uma coisa assim que pesa no bom sentido, né? Que pesa muito no ministério de um pastor, de uma liderança, com certeza é a sua esposa, né? É a esposa, a adjuntora, aquela que está do lado. Porque eu posso ter um ministério abençoado, mas se eu não tiver uma esposa abençoada, idônea, séria, né, cheia do Espírito Santo, que tenha ministério e que aceite também o meu ministério, por mais que eu seja uma pessoa abençoada, que eu tenha um chamado ministério, muito provavelmente vai ser muito difícil eu desenvolver com graça, vamos dizer assim, o ministério. Agora, no tocante a isso, né, o que a esposa do senhor ela sente a respeito do compromisso como bispo presidente agora, né, do ministério, assim, o que ela, no tocante a isso, porque essa pergunta? Porque tem muitas pessoas nos vendo aí, e tem muitas esposas nos vendo, né? Sim. Então, com certeza é tudo para ensino nosso, né? Olha, eu quero louvar a Deus pela pastora Camila Rangel, porque antes de conhecer ela, o meu ministério era
depois que eu conheci ela, sem me casar, ainda namorando, o meu ministério já mudou. Louva a Deus porque ela se casou comigo quando eu estava fazendo seminário, sem perspectiva financeira nenhuma, casou comigo sabendo que eu estaria vivendo só na obra de Deus, e ao meu lado sempre tem incentivado a fazer a obra do Senhor, a agir debaixo da graça do Senhor. Eu louvo a Deus pela minha esposa, a pastora Camila, pela companheira, amiga, guerreira que ela é na obra do Senhor. Entendo que a esposa é extremamente importante, não para uma imagem, para um rótulo, mas para a essência do ministério em si. E já abri um parênteses que eu vejo que deve ser. Eu tenho 3 anos de casado, né? Talvez muitas pessoas possam me ensinar muitas coisas e estou aqui para aprender. Eu acredito que talvez no ministério eu tenha talvez um conselho para passar. Eu acredito que todo pastor, ele sempre deve estar do lado da sua esposa, porque das poucas vezes, aliás, das algumas vezes que eu conversei com muitos amigos pastores, as esposas sempre falaram comigo, né, da dissociação que acontece muitas vezes, em que se respeita o pastor e não se respeita ou se reconhece a pastora. E o pastor tem essa missão de trabalhar para entender que para aceitar ele, tem que aceitar a esposa dele também, porque senão fica difícil, não vai ser bênção para a igreja, né? É verdade, bispo. E agora falando aqui com propriedade, pelo menos da minha parte, né? O pastor Adilson muito mais, eu tenho que fazer um curso com ele, né? Imagina, 15 anos de ministério. Glória a Deus. Mas assim, pelo assim da minha parte falando, né? A esposa de pastor, né? Ela ouve o que a igreja não ouve, né? No sentido assim, até da gente mesmo, né? Verdade. Como esposo, porque às vezes você está bravo, e você tá aí, você tem que se vigiar, e quando chega em casa, você fala. Atura nossas falhas. Exatamente. Né? Não, calma, não é assim, ó, vai devagar, não é por aí, tal, né? Sim. Então, a esposa de pastor, de obreiros, né? De obreiros no geral, né? De homens e mulheres de homens que estão na frente do trabalho, né? Elas precisam ser muito centradas mesmo, muito espiritual, e entender que realmente Deus tem um chamado, né, na vida do esposo, que realmente Deus tem um ministério poderoso, porque fazendo assim, com certeza, as coisas andam. Eu também, aproveitando aqui, né, louvo a Deus pela vida da minha esposa. Glória né, uma mulher de Deus, já fiz 25 anos de casado, né, minha esposa é uma bênção, mulher de Deus, sempre me ajudou, né, aliás, ela me ajuda mais do que eu ajudo ela, né. Glória a Deus por isso aí. Olha só, entrou aqui, ó, na nossa live também, a nossa irmã Justilei Alves. Rapaz, irmã, Deus abençoe, viu? Entrou também aqui, deixa eu ver, o Tiago Simões, olha, a paz do Senhor. Da nossa igreja. Ana Paula também. É mesmo, pastor? Que maravilha. Glória. Aí aproveita, o irmão Tiago, manda uma pergunta pro bispo aqui, ó, amém? Manda aí. Olha aí, vigia aí, Tiago, tô brincando. Louvado seja Deus, né? Maravilha. Nossa irmã Ana Paula também entrou aqui, ó, nossa irmã Ana Paula Souza Simões. Glória. É de lá também? É de lá, a esposa do Tiago. Um abraço, filha. Deus abençoe. Que maravilha. Aí, o povo Deus faz possível, toda ligadinha conosco aí na nossa live aqui, né? Pastor, bispo, a gente sabe que, né, um pastor é encarregado por Deus de pregar a palavra e também de pastorear, né? Sim. Agora, não sei no caso do senhor, mas assim, tem muitos pastores que a gente percebe que ele tem uma graça maior para pregar do que para pastorear. Outros têm uma graça maior para pastorear do que para pregar. Sim. Né? No caso do senhor, você encaixa as duas, pende mais para uma ou para outra, ou como que é? Eu procuro me esforçar para atender às duas necessidades. Ninguém é perfeito, mas eu procuro me esforçar. Eu tenho um prazer enorme de estar em célula de estudo bíblico, culto caseiro. Eu tenho prazer de ouvir o problema dos irmãos, não o problema de igreja, né? O problema dos irmãos, da vida espiritual, de como está. Eu tenho um enorme prazer. Quanto ao ministrar a palavra, eu entendo que
um pastor de igreja, ainda que ele convide pessoas, ele tem que estar constantemente pregando na sua igreja, por uma questão de autoridade, por uma questão da igreja ouvir também a voz do pastor. E aí que está o desafio, porque quando você prega numa igreja convidada, você está ali, os irmãos estão te vendo pela primeira vez, e a gente sabe que a facilidade de pregar onde você vai a primeira vez é melhor, mas quando você está constantemente pregando na sua igreja, você sempre tem que buscar Deus uma palavra nova, não é verdade? Porque eu lembro que eu tinha um pastor e os outros irmãos falavam, olha, toda hora ele fala essa palavra aqui, e sempre nós temos que estar buscando uma palavra nova, e é um desafio nosso também, porque a gente sabe a importância da palavra, e não adianta, a meu ver, a gente se dedicar para fazer visitas. Visita é importante, eu só quero que os irmãos entendam. Eu passo um domingo inteiro fazendo visita para levar os irmãos para a igreja, mas eu não preparei uma palavra para segurar os irmãos na igreja. Então, tem que separar um dia para você preparar a palavra e no decorrer da semana você procurar atender a necessidade de todos os irmãos. Maravilha, meu bispo. Eu sempre falo aqui para os irmãos, às vezes uma pessoa acha assim que a gente está, o pastor está exagerando, imagina um negócio desse, né? Quando eu falo para eles aqui, eu sempre falo, olha, pelo menos no meu caso, tem pessoa que talvez tenha mais facilidade, né, no que eu vou falar agora aqui. Mas no meu caso, por exemplo, bispo, eu para mim preparar uma mensagem para ministrar a igreja, no meu caso eu fico 5, 6, 7 horas estudando. Fico às vezes, nossa, minha esposa, às vezes, ela sai, ela volta, eu estou lá, e eles vão resolver um monte de coisa, e eu estou lá, né? E algumas pessoas pensam, nossa, mas rolou 6 horas para um sermão. E o mais difícil para nós, né, que são aqui o desafio ministerial, que eu acho interessante, e que às vezes eu falo para os irmãos, olha, eu fiquei 5, 6, 7 horas para preparar essa pregação. E às vezes você passa 5 minutos do horário, tem uns que ficam muito bravos, o pastor não termina, não, poxa vida, olha a hora que né? Ele sempre passa 10 minutos, 5 minutos, né? Enfim, mas é porque a gente prepara 5, 6 horas uma ministração. Sim. Que você tem que pregar em 40 minutos, em 35 minutos, né? Sim. Então é bem complicado isso, né? E eu vi o meu professor Wellington, ele dizer que uma pregação equivale a 8 horas de trabalho psicológico, não trabalho braçal, ainda que canse bastante. Sim. Quem prega sabe que depois que você prega, se tiver uma pizza na sua frente, ela vai na hora, na verdade, que dá um cansaço, mas envolve o tempo de preparo, que tem essa preocupação da gente querer dar o melhor. Nós queremos falar debaixo da autoridade, da graça do Espírito Santo, você buscar conteúdo, simplificar conteúdo, organizar conteúdo, e a média é essa, de 6 a 8 horas. Aí tem palavra que Deus pode dar na hora, porque o pregador não veio e você vai ter que pregar, mas aquilo que você pregou, você já estudou também horas e horas, né? Então a pregação é extremamente necessária no ministério pastoral. Aqui é uma crítica construtiva. Pastor que não tem o hábito de pregar na igreja, ele perde um pouco da sua autoridade, porque é importante para a ovelha ouvir a voz do pastor, quer seja quinzenalmente, quer seja semanalmente, mas constantemente o pastor deve estar ministrando e se preparando, porque é um desafio para ele trazer algo novo para a igreja, mas é um desafio que não o acomoda. Glória a Deus, é verdade. Cada igreja tem seu sistema, né? Cada ministério tem a sua maneira de trabalhar, enfim. Queria mandar um abraço para a irmã Cris, que é da nossa igreja também. Fique à vontade. Um abraço para ela, que Deus continue abençoando a pastora Vanilda. Amém, que Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus. Olha só, aproveitando aqui o gancho, só entrou aqui o pastor Miguel, um abração. O pastor Miguel está aí preparando um trabalho muito especial na Zona Norte, no dia 15 agora de novembro. Sim. No feriado. Pastor Miguel, já nós vamos soltar aqui o vídeo do senhor, aguenta aí que já que o senhor vai entrar no ar aqui ao vivo, viu, pastor Miguel? Fica tranquilo aí que vai dar tudo certo, meu querido.
Então, pastor Miguel, nossa irmã Tereza também ligadinha conosco. Olha, boa noite, Ô, a paz do glória. Senhor, bispo. Não vai chorar, né? Amém. Tereza, né? Um abraço. O pastor Israel ligadinho conosco também. Olha Glória que a legal, Deus. né? O Rafael aqui, ó, bênção, pastor. Que maravilha, né? Irmãos, compartilha para nós, tá bom? Maravilha. Chama mais gente aí, né, bispo? Para estar É isso aí. nos ajudando aqui nesse trabalho aqui, né? Vamos dizer assim. Que com certeza abençoa vidas, né? Abençoa pessoas. Eu vi uma certa vez um pregador, ele pregando, ele contando, né? Que ele era pregador que vivia na obra. E aí ele falou que um dia ele estava na casa dele capinando, né? Aí passou um jovem na igreja. Bom dia, pastor. Ele falou, bom dia. O senhor está trabalhando? Ele falou, não, eu estou descansando, né? O jovem, nossa, está descansando, tudo bem. E aí passou o dia e tal, aí aquele jovem voltou à tarde, aí o pastor estava sentado na varanda lendo a Bíblia, com os livros do lado, né? Aí, bom dia, boa tarde, pastor, boa tarde, o senhor está descansando? Não, agora eu estou trabalhando. Porque realmente é o contrário, né? Sim. Realmente é o contrário. É uma responsabilidade. E ser pastor é um grande desafio, pastor Adilson, porque quando o pastor está num aperto financeiro, ele não trabalha. Quando Deus está honrando ele está agindo de má fé com os irmãos, né? Claro que para aqueles que interpretam de forma errada, sempre há uma perseguição. Mas veja bem, um professor universitário que se dedicou a vida toda para o estudo da sua matéria, ele é reconhecido por isso. E o pastor também, ele se dedica, dá a sua vida para defender a palavra, defender a doutrina, e é o trabalho dele, é o prazer dele poder trazer o melhor conteúdo, porque não se vê as decisões, porque o pastor é líder, é pregador, é o cara chato, é o administrador, é o visionário, é o cara das decisões, é o organizador. Pastor é uma série de conjunto. Eu vi um artigo na revista super interessante, falando das 7 profissões mais estressantes do mundo. E o pastor estava na 7ª posição. Mas eu considero a primeira pelo fator espiritual. Sim. Que as pessoas desconsideram, né? O fator espiritual, né? E bem lembrado, o senhor está dizendo aí que na verdade o pastor, né, o líder de igreja, de ministério, né? Ele se divide em 2 situações. A primeira é a espiritual e a segunda é a administrativa. Sim. Então as pessoas têm a visão da igreja no momento do culto, né? Sim. Que é o louvor, que é a adoração, o povo adorando, uma palavra bem pregada, né? Um homem usado por Deus, né? Bem vestido, de gravata, de terno e tal, aquela coisa toda. Então as pessoas se encantam, né? E a maioria só olha para o lado espiritual, né? Que é bom, não é ruim, com certeza, mas nós sabemos que tem um lado administrativo da igreja, né, que também é bem burocrático, é bem complicado, né, para os ministérios que andam certo, que andar na lei, que é cumprir realmente como deve ser feito. Então, a gente não pode desprezar isso também, né, bispo? Sim. Quero mandar um abraço para a Grazi, eu brinco com ela, é nós no manto, Grazi. Amém. Que Deus abençoe aqui a evangelista Grazi. E sim, o pastor é desde aquele que pega no microfone, como se tiver um mutirão, ele não tem receio de pegar, graças a Deus. Eu sei que o senhor também, quando reformou aqui, eu também não tenho isso. Se precisar, mexe na tinta, se precisar, mexe no cimento, se precisar, limpa o banheiro. Então, o pastor, ele é que nem um bombril, né? Tem 1001 utilidades, faz verdade. diversas coisas. É aquele negócio, né, bispo? O líder, né, ele nunca pode esquecer que ele está para servir, não para ser servido, né? Sim. O próprio Jesus deu o exemplo lá, lavando os pés dos discípulos e tal, né? E tem muito líder, né, que aqui a gente tem que falar a verdade, né? E tem muito líder que a igreja cresce um pouco, ele pega um status, enfim, uma posição, começa a ser conhecido e reconhecido de alguma forma, né? Tem muitas pessoas que, tanto liderança masculina quanto feminina, tem muitas pessoas que elas esquecem que estão ali para servir, né? E aí começa a pôr dificuldade, né? Por exemplo, tem que marcar dia, tem que marcar hora, né? Tem que marcar um mês, tem que mandar e-mail, tem que, né? Começa a dificultar, né? Vamos dizer assim, a chegada da ovelha até o pastor, até a liderança. Isso também é muito complicado, né? Sim, porque existe uma diferença entre o pastor, ele ter dificuldade de procurar ele porque ele está acessível a todo mundo, e aquele pastor que, porque cresceu um pouquinho, já tem aqueles
não me toques, né? Eu acredito que o pastor tem que ser o último a sair da igreja, porque ele tem que estar à disposição de ouvir, de escutar todo mundo, estar à disposição de fazer visita, marcar culto caseiro. E infelizmente, pastor Adilson, a gente vê que, porque se tem uma posição, acha que todo mundo é obrigado a servir. Eu penso que o pastor tem a autoridade de liderança, mas se ele cobra uma coisa é porque ele faz também, né? Olha, irmão, pega o copo de água, porque se precisar eu pego o copo de água, eu sirvo você quando você estiver pregando. Eu sei que tem outro obreiro que faz, mas é importante o exemplo, porque pastor é diferente de patrão. O patrão, as pessoas obedecem porque pagam o salário. O pastor, as pessoas seguem porque acreditam que é um homem de Deus. Claro que é importante para o obreiro estar servindo seu ministério, mas o pastor entende que essa autoridade se conquista através do exemplo e sempre ser aberto, receptivo. Glória a Deus. E a própria palavra já diz, né, o bispo? Ser o exemplo dos fiéis, né? Ser o exemplo dos fiéis, não é verdade? Olha só, bispo, entrou aqui o pastor Elias Garcês. Pastor Elias, um abração, Deus abençoe, viu, meu querido? Aqui o nosso irmão Rafael está dizendo que, olha, bênção, pastor, maravilha. A nossa irmã Débora Vitória entrou também. Deixa eu ver aqui, quem mais aqui? Tiago França, um abração. Nossa irmã Marilda Camargo, olha que maravilha. Nosso irmão Miguel Santana, pastor Miguel, estou gostando, hein? Ô glória, que bom, né? Irmã Priscila lá também, uma boa noite para a irmã Priscila, Deus abençoe. É ali da comunidade também. Olha que bênção, maravilha, né? A Mangás falou aqui, ó, obrigado, bispo, é nós no manto. Ô glória. A irmã Priscila, paz do Senhor. O pastor Miguel aqui, ele fez uma pergunta aqui, olha só, ele diz assim, olha, o que os pastores acham de um pastor tirar um tempo de descanso, já que o pastoreio, diferentemente do que muitos pensam, é árduo? Olha, como eu disse, é extremamente estressante a vida do pastor. Um dos maiores cuidados que o pastor deve ter é não guardar rancor no seu coração diante de calúnias, de mentiras, de perseguições do qual o seu ministério está sujeito. E isso envolve o emocional, envolve diretamente e indiretamente a família. O coração, o pastor tem que ter o coração sempre limpo. Isso falando que é estressante. E se é estressante, é necessário um descanso. Deus, ele descansou. Para fazer a obra de Deus é todo dia, mas Jesus dormia quando era preciso. Jesus se retirava para o monte quando era preciso. Ele estava em comunhão com Deus. A comunhão com Deus você faz constantemente, mas o seu corpo precisa se tratar. Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive. Nisso eu posso falar de causa. Há 3 semanas atrás eu pensei que eu ia ter um infarto, não estava conseguindo respirar direito. Fui no médico e o médico falou que era estresse. E eu estava com dores no corpo, dor na coluna, tudo isso devido à sobrecarga. E olha que eu tiro um dia por semana para ficar com a família. Há quem pensa que o pastor ele não pode tirar um dia para a família, mas para ele cuidar bem da igreja, conforme a referência de Timóteo, ele tem que se esforçar para estar dando atenção, o devido tempo para a sua casa, para a sua família. Então é importante. O pastor ele está descansado, porque ele separando o tempo para descansar, ele passa a produzir mais em prol do reino de Deus. Pastor descansado, é palavra mais preparada, visita mais bem feita, resultado mais eficiente em prol da obra do Senhor. Glória a Deus, que maravilha, com certeza. E pastor não é de ferro, né? Sim. tem que descansar, né? Uma certa feita, uma experiência pessoal, né? Falando aqui os desafios do ministério, né? Uma certa feita, alguém disse assim, né? Com relação até a minha pessoa mesmo, alguém disse assim, o pastor cuida muito bem da família dele, né? Parece que cuida mais bem da família do que da igreja, né? Mas a pessoa falou de uma forma negativa, né? E eu falei assim, olha, glória a Deus que você está vendo isso em mim, né? Glória a Deus, né? Imagina se não cuidasse bem da família, como que vai cuidar bem da igreja, né? Se não cuida bem da família, não é verdade? Ainda que a gente entenda que não é uma fé, né, de quem pense isso, mas se a gente não se policiar, a gente acaba abrindo mão da nossa família.
O que não tem de pastores, pastor Adilson, que as esposas se divorciaram porque a esposa foi dando sinais. Se cansou, Eu né? quero tempo, eu quero atenção. E isso é importante. Quando isso acontece para um pastor, não é porque o diabo está se levantando, é porque Deus está mostrando sinais que deve-se dar uma atenção para a sua família, que um pastor que dá atenção à sua família, a igreja sempre vai estar bem. Agora, se não dá atenção, o pastor está depois entregando o cargo, porque divorciou, porque separou, porque a esposa não entendeu, e a igreja vai continuar. A igreja vai continuar. O pastor tem que entender que ele deixa de ser pastor, mas ele não deixa de ser casado, não deixa de ser pai. Então, está defendendo a família sempre, né? Nesse sentido, de tempo, de dedicação. Buscar a graça de Deus para realmente conciliar as coisas, né? Sim. De uma forma adequada, né? Sim. Que não falte nem para um lado e nem para o Sim. outro, né? Não é fácil, né, bispo? Mas a gente tem que ir atrás, né? Claro, tem que dar atenção, né, para a igreja, obviamente, né? É o amor, é a paixão. É verdade, glória a Deus. Olha só, deixa eu ver aqui, nossa irmã Priscila, sabe as palavras, bispo Tiago? A minha sogra está aí, ô Glória, Sueli. Ô, Um abraço, maravilha. um beijo para ela. Amém, irmão Sueli, um abração, viu? Ó, tá de parabéns pelo gerrão aí, glória a Deus. Deixa eu ver aqui, entrou também aqui o pastor Antônio Jorge, pastor Antônio da Quadrangular. Pastor Antônio, um abração, viu, meu querido? Deus abençoe a sua vida, viu? Em nome de Jesus. A nossa irmã Sueli Marotti. É a sogra. É ela, né? Eita glória, a paz do Senhor, amém, irmã Sueli. Deus abençoe. Eu acho que o nosso irmão Robertinho mandou aqui, vamos ver o que ele mandou aqui, olha. Pais pastores, não amordaçar o boi quando pisa o trigo. Muitos que vão nas igrejas acham errado dos líderes receber para liderar uma igreja. O que dizer sobre isso? Olha, eu tive lendo as epístolas paulinas que falam do Novo Testamento. E você vê que Paulo em 1 Coríntios, em Filipenses, dá uma ênfase muito grande à oferta. Você vai ponderar o texto, tem frases, não me recordo com exatidão, depois se precisar eu trago, que Paulo fala, olha, eu vou recolher uma oferta para ajudar e não façam eu passar vergonha. Se você ler o texto, vai estar dizendo isso. Paulo ele faz uma referência do Antigo Testamento sobre pastores que vivem só da obra, e ele diz assim, os sacerdotes viviam do que era sagrado, assim também ordenou o Senhor que aqueles que anunciam o Evangelho, que vivam também do Evangelho. Então Paulo faz uma referência do Antigo para o Novo Testamento, incentivando os obreiros que se dedicaram a viver só da obra, a ter uma dignidade para cuidar da sua família, para cuidar das suas despesas, para que eles possam se dedicar totalmente na obra do Senhor. Então, no texto paulino, porque muitos trazem o Novo Testamento um foco somente para os necessitados, sim, mas há de forma evidente no Novo Testamento falando que a oferta é para a manutenção da obra do Senhor, com as despesas dos pastores, de forma digna, coerente, sem explorar a igreja, mas para servir a igreja. Amém. A Bíblia diz que digno de salário dobrado, né? Sim, salário dobrado, tem né? essa referência, que aquele que instrui bem, que receba dupla honra, mas no texto grego, em outras traduções, é honorário, salário dobrado. É verdade. Falando no grego, o senhor é formado, né, pastor, pelo IBAD? Sim, pela misericórdia de Deus, eu sou formado do IBAD, sou formado do núcleo. Eu sou formado de Pindamonhangaba, de segunda a sexta, sair daqui 6 da manhã e alguns dias voltar às 7 horas da noite. Por 3 anos eu tive no IBAD, graças a Deus me formei em bacharel em teologia, no período diurno ali do IBAD, e depois eu fiz uma convalidação, que eu tenho reconhecimento pelo MEC junto à Universidade Metodista. Então, em termos de diploma, eu sou bacharel pelo IBAD, bacharel em teologia pelo IBAD e bacharel em teologia pela Universidade Metodista. E deixo claro que quem estuda a Bíblia, ele tem que ser humilde. O fato de eu ter aprendido o que eu aprendi me fez perceber que eu tenho muito que aprender e respeitar, porque os irmãos que não sabem, os irmãos que não compreendem a Bíblia, eles
através do dízimo, da oferta deles, possibilitou me formar. Então a minha postura não é arrogante, a postura de quem estudou. Tem que ser humilde e servir aqueles que foram usados por Deus para fazer você conquistar esse sonho, esse objetivo. Eu falo isso porque tem muita gente que está fazendo curso por correspondência e já tem um espírito de arrogância teológica. Subiu um tijolinho e quer fazer discurso, né? É. Glória a Deus, não é fácil não, né, Bispo? Né? E lembrando sempre que nós estamos no começo, né? Que o senhor se formou para servir. Exatamente. Né? Porque estudou, né? Se formou, enfim, tem um conhecimento bom. E eu não tenho dificuldade nenhuma em entender que uma pessoa que não se formou em teologia pode saber de Bíblia muito mais do que eu. Eu tenho essa consciência. Nós temos, por exemplo, o nosso pastor, por exemplo, o nosso pastor Casalberto, que é o nosso pastor presidente. Meu Deus do céu, o homem é misericórdia. Conhece, quem nos acompanha aqui na live de segunda-feira sabe que eu estou falando aqui do nosso pastor, né? Sim. O homem tem um conhecimento muito profundo, né? Muito profundo mesmo, né? E com certeza, né, ô bispo, isso também é da pessoa também, né? A pessoa é autodidata, vai atrás. Porque não adianta, se a pessoa não quer aprender, você pode pagar pela a melhor faculdade, né? Sim. Lá em Howard, né? Você pode ir lá, não tá certo? Eu sou meio caipira, não sei se falei certo. Nós né? também estamos juntos aí. Mas pode ser lá, mas não vai aprender, né? Porque a pessoa não se esforça, não vai atrás, não quer, né? Mandar um abraço também para a evangelista Sibeli, Deus abençoe ela, está com a gente também. Maravilha. Irmã Sibeli, um abração, Deus abençoe. Ó, quem está conosco também é o pastor Dimar Bete. Ô, glória. Tá ligadinho, pastor Dimar. Um abração, querido. Deus abençoe, viu? Maravilha. Olha, você está na live e está na Bíblia, tá bom? O nosso tema aqui hoje é o desafio ministerial. Nosso convidado aqui hoje é o nosso querido bispo Tiago Henrique. E você que entrou agora, olha, compartilha aí, convida alguém que dá tempo ainda, tá bom? Ô bispo, olha, quais são os seus autores prediletos? Olha, a bibliografia que eu uso hoje em dia para preparar uma palavra, claro que a gente busca a teoria e a gente simplifica. Eu estou usando bastante. Os autores eu não me recordo. Quem é quem na Bíblia? De Paul Gardner, comentário bíblico, o novo comentário bíblico da editora Central Gospel, comentário Wisber, comentário da editora Loyola, um que tem 3 livros, Bíblias de estudos, comentários da Bíblia de estudo, frisar, né? Arqueológica é muito boa, aplicação pessoal, tem bastante detalhes curiosos, né, de ponto de vista. A plenitude traz umas palavras, né, do grego, do hebraico, que traz uma significação para o texto. Então, o material que Flávio Josefo, né, o material que eu uso na preparação das mensagens, geralmente são esses, né, mas ultimamente eu tenho lido livros sobre liderança, um livro que não é religioso, é secular, é As 48 Leis do Poder, mas um livro eu deixo claro, você tem que absorver para entender, não para praticar, porque tem muita coisa equivocada. Tem que ter, cristão tem que ter senso crítico para ler outras filtrar, coisas. Né, Bispo? Isso. Eu li os livros estou focando a minha literatura na questão de liderança, o John Maxwell, muitos se comunicam, poucos se conectam, um excelente livro, As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Tiago Brunet escreve muito bem, Rumo ao Lugar Desejado. O Tiago Brunet está em alta agora também, tá? Deus tem usado ele na forma tremenda, né? E na liderança ele explica muito bem, né? Rumo ao Lugar Desejado, Dinheiro Emocional, e um outro livro que eu não me recordo agora, 12 dias, eu não sei quantos dias para atualizar a sua vida, não sei se era 12 ou se era 21, mas eu estou, por enquanto, trazendo foco nessa literatura. Um abraço para o pastor André também. Ô, glória. Acabou de entrar aqui, ó. Graça e paz, bispo Tiago, homem de Deus e de grande sabedoria. Por isso que ele está aqui, viu? Por isso que ele está aqui, né? Vamos aprender. Está nos ensinando aqui muita coisa, com certeza. Que maravilha. Bispo, o nosso irmão Diácono Sidney, né? Bem polêmico isso aqui. A gente vai dar só uma pinceladinha, né? Só para não ficar sem resposta. Mas olha só. Pastor, o bispo Henrique falou algo muito importante a respeito da família. Pastores que se divorciam podem continuar no ministério do pastoreio? Depende muito, né, bispo? Eu acredito na misericórdia do Senhor, em determinadas situações. Meu pai, quando casou com a minha mãe, ele estava divorciado devido a uma situação
com ênfase bíblica, né? Mas eu sou fruto de um pastor que foi divorciado, chegou a morar na rua, porque ele vivia só na obra e foi um caos no ministério dele, e Deus teve misericórdia e restaurou o ministério do meu pai. Então, eu sou fruto de um pastor que atravessou o divórcio, mas pediu a misericórdia de Deus e Deus restaurou. Amém. E é aquele negócio, né, bispo? Cada caso é um caso, né? Sim. Né? Cada caso é um caso, não é verdade mesmo? Exatamente. Não dá pra gente generalizar tudo, não é verdade mesmo? Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte, bispo, vamos tomar uma aguinha aqui? Ô, Glória. Olha, dia 15 agora no feriado, nós vamos ter um evento muito especial aqui na Zona Norte, né? E quem está encabeçando isso aí, junto com outros pastores, é o nosso querido pastor Miguel, da Igreja Deus Conosco. Então ele tem um pequeno vídeo que vai passar para você agora, segundos, e na sequência a gente já volta aqui, em nome de Jesus. Olá, boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Miguel da Igreja Deus Conosco, São José dos Campos. Quero convidar você para estar conosco no dia 15 de novembro, uma grande cruzada evangelística, a partir das 5 da tarde. Vai ser uma bênção, com pregações, teatro, louvores, e vai vir um presbítero Kleber Teixeira, lá do estado do Espírito Santo. Vai ser dia 15 de novembro, feriadão, a partir das 5 da tarde. Isso é uma união das igrejas evangélicas aqui do Águas Canidu 1, Avaí e Vila Cândida. Espero por você, pastores, amigos, não crente. Venham, Jesus tem uma palavra para você. Deus te abençoe. Boa noite. Aí, meu querido, você viu aí que maravilha? Então esse evento vai ser no dia 15 de novembro, agora no feriadão, hein? Vai ser um feriado abençoado. Vai ser às 17 horas, né? Às 5 horas da tarde, ali na Praça Santa Efigênia, em frente à escola ali da Vila Cândida, né? Aquela escola da Vila Cândida ali, tem aquela pracinha aí, onde tem uma mina, né? Tem uma mina d'água ali, uma bica d'água ali. Vai ser ali, tá ok? Aqui na Zona Norte, né? O pastor Miguel aí com as igrejas do Canidu, eu não me recordo agora o nome das igrejas, né? Mas um trabalho muito, olha, especial, evangelístico, onde vai ter banda tocando, cantores, né, homens e mulheres de Deus falando lá, ministrando lá, e você, nosso cuidado, olha, vai ser um feriado, então já marca aí a nota, tá ok? Dia 15 de novembro, às 17 horas, e lembrando que é aberto para todas as igrejas, tá ok? É para todas as igrejas da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Leste, de São José dos Campos, do Brasil, né? Se quiser estar conosco lá, vai ser uma bênção muito grande, tá? Então, olha só, dia 15 de novembro, feriado agora, nesse feriado agora, às 17 horas, Praça Santa Efigênia, em frente à escola da Vila Cândida, aqui na Zona Norte, tá ok? Olha, anota aí e participe conosco, que com certeza vai ser uma bênção muito grande, em nome de Jesus Cristo, ok? Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente aí, a gente passa para vocês também aí alguma orientação, se for preciso a gente encaminha você para o pastor Miguel, e olha, com certeza o nome do Senhor vai ser glorificado, né? Isso também, bispo, é um desafio, né? É um desafio você, que nem o pastor Miguel aí está correndo atrás, junto com os outros pastores ali do Canidu, né? Das igrejas de lá, tentando organizar, principalmente nessa época que nós estamos vivendo agora, né? Em que parece que está uma letargia muito grande nesse sentido de evangelismo. É um desafio do ministério também, né? Sim, não só um desafio, mas uma missão que nós devemos sempre estar aproveitando, né? O evangelismo e explorar todas as áreas. Antigamente a televisão era tinha uma grande força, e hoje o evangelismo sempre é indispensável, e eu considero também as redes sociais uma grande arma em nosso favor também, né? Além desse trabalho aí, que Deus abençoe o nosso amado pastor. Amém. Tá certo, pastor Miguel? Então, ó, tá dado o recado aí, e vamos junto, hein? Vai ser bênção, com certeza, em nome de Jesus Cristo, ok? O nosso irmão Tiago França, ele fala aqui, bispo, olha, creio que o pastor deve sempre estar respaldado primeiramente pelo Espírito Santo e também pelo corpo de obreiros, dividindo assim a carga, pois isso será sempre louvável diante de Deus, uma vez que esse suporte dará condições do anjo da igreja estar sempre coberto e tendo condições de direcionar sua prioridade para aquilo que o Senhor o direcionar, seja família, seja obra, ministério, etc. Com certeza, né, bispo? Sim, eu louvo a Deus pelos pastores do ministério que dão a vida, dão a garra para defender primeiramente o nome de Jesus.
E louvo a Deus pelos obreiros da igreja, da comunidade cristã. Deus faz o impossível, que Deus os abençoe poderosamente, e sou sempre grato e sempre deixo claro para eles que eu priso pela lealdade, porque sou muito grato a eles, porque eu sou leal a eles. Amém, glória a Deus. A gente sabe, né? A gente está na frente da obra, a gente sabe como que realmente faz a diferença. Sim. Né? Quando você tem uma equipe, né? Aqui também na Vila Sinhá, na nossa igreja, né? Na igreja cristã Eleice Deus, no Parque Industrial, a gente vem louva a Deus, eu louvo a Deus, porque nós temos uma equipe muito boa, temos homens fechados conosco. Eu tenho obreiro aqui que está comigo há 10 anos, há 12 anos. Né? Glória a Deus. Então são pessoas realmente, né, que estão fechadas conosco e faz toda a diferença, né, Bispo? Faz toda a diferença, não é verdade? Glória a Deus. Né? Deus é bom, né? Olha, quem está mandando um abraço para o senhor é o pastor Jorge, da igreja quadrangular. Ô Glória, um abraço, pastor Jorge, que Deus continue abençoando a sua vida e prosperando o ministério do Senhor. Maravilha. Glória a Deus. Ô Bispo, nós sabemos que existem muitas oposições, né? Oposições do diabo, oposições do sistema, oposições de pessoas, enfim, né? Tem muita oposições de obreiros, de maus obreiros também, que é uma realidade, não tem como fugir disso aí, né? Agora, no seu ponto de vista, como devem ser enfrentadas as oposições? Com todo respeito, Deus não levanta banana, né? Deus levanta verdade. Homem de Deus. Verdade. Pastor que é chantageado pelo dízimo que os irmãos dão, pelo que eles fazem, ou pelo talento que eles têm, não tem condições de ser pastor, porque pastor é aquele que não se vende e tem convicção da visão que Deus lhe deu. Essa história de perder membro por causa do dízimo, por causa do que faz, porque você defende uma convicção e uma verdade, o pastor, ele não tem que se preocupar em ter uma grande igreja, mas apresentar um grande trabalho diante de Deus. Amém. Né? Com sinceridade, com amor, com carinho, mas com sinceridade e transparência, porque quem te ama com seus defeitos, mas sabe que apesar dos seus defeitos, você é uma pessoa que é correta diante de Deus. Amém. Eu prefiro um pastor chato e sincero do que um pastor com todo o respeito, já que a gente está se abrindo, né? Do que um pastor ladrão, mentiroso, falso, que age de má fé, que usa as pessoas. Pode ter igreja cheia, mas eu não sei se essa igreja vai para o céu, né? Verdade, verdade. Que é uma coisa muito séria, né? Que é uma coisa muito séria. Aí cai aquele ditado, né, Bispo? Olha, faça o que você pode com aquilo que você tem, aonde você está. Né? Então, hoje em dia, eu falo por mim mesmo, né? Eu já vou há 15 anos pastoreando, né? Praticamente eu me converti com acho que uns 9, 10 anos de idade, estou com 44, né? Parabéns, eu estou com 29, parece que estou com a idade do senhor, tá conservado, Deus abençoe. Minha autoestima foi lá embaixo. É que eu estou no óleo, estou na conserva, estou no óleo, né? Louvado seja Deus. Mas eu vejo assim, diante de mim, né? No início do meu ministério, né, pastoral, eu era muito preocupado, Bispo, com quantidade, com multidão, e sabe, e com o tempo eu fui, né, são os desafios do ministério. Com o tempo eu fui entendendo que isso é importante, né, com certeza, quantidade, enfim, isso é importante, mas isso não é o que determina. O senhor entendeu? Isso não é o que determina. Eu, por exemplo, né, porque nós estamos de desafio ministerial aqui, né? No começo do meu ministério pastoral, às vezes tinha poucas pessoas na igreja, eu ficava frustrado, ficava chateado, né? E depois, com o tempo, fui aprendendo, não é assim, né? Não é assim, né? Aí eu aprendi com o tempo, olha, hoje eu sou, né, você vai aprendendo, você vai crescendo, né? Então hoje se eu tiver 100 pessoas na igreja, eu prego para valer, primeiro com vontade de pregar, né? Se eu tiver com 150 eu prego, se eu tiver com 5 eu prego do mesmo jeito. E os irmãos que congregam comigo sabem disso, que é uma verdade que eu estou falando. Né? Porque sempre tem aquele culto na igreja que é mais fraco, né? Que vem menos pessoas, eu né? percebo quando vem aqui o ânimo sempre do Senhor aí, o coração sempre aberto. Porque tem que ser assim, né, Bispo? Né? Porque eu tenho sempre assim um lema comigo, que nós fomos chamados para servir. Né, para servir. Agora, você vai servir 50, 100 ou 200 ou 2, mas temos que fazer com a mesma graça, com o mesmo entusiasmo, né? Porque
um trabalho deve ser fiel nas suas convicções. E as suas convicções, se você não pode ser fiel à sua convicção, você nunca vai ser fiel a Deus, porque Deus exige isso, que você tenha uma fé, e você não pode ser fiel a um povo, porque fica que nem uma empresa, tem que ser ao gosto do cliente, Verdade. tem que ser o que o povo quer, do jeito que os outros querem, e não é isso que a Bíblia vai nos ensinar. Devemos fazer a vontade de Deus, porque devemos ter a preocupação de não pastorear um povo para levar para o inferno, mas para pastorear um povo para estar levando para o céu. Infelizmente, o pastor ele não pode ter medo de ser criticado, de ser perseguido, ele tem que ter medo da sua consciência diante de Deus, porque não é que não vá ter medo de perder pessoas, mas se a pessoa sair porque você tem uma forma de agir debaixo da palavra de Deus, com sabedoria, com humildade, com verdade, se a pessoa sair e ir para o mundo, é porque ela não se perdeu, ela já estava perdida, infelizmente. É verdade. E outra coisa, né, Bispo, né? A gente usa muito assim esse termo, né? Ah, minha igreja, né? Ah, lá na minha igreja, na minha igreja. Logicamente que é algo pejorativo, porque na verdade nós não temos igreja, né? A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Na verdade, eu entendo que a gente fala nesse sentido, no sentido assim, que nós somos responsáveis, nós organizamos, né? Então a gente fala assim, a minha igreja. Mas na verdade a igreja de fato mesmo não é nossa, né? Exatamente. Então os membros não são nossos. Exatamente. Na verdade. Eu até tive hoje, né, eu tive uma conversa com o irmão dizendo que quem tira alguém da igreja, algum pastor, é Deus, né? E se Deus colocou o pastor ali, é para ele ser ele mesmo, né? É verdade. Debaixo da direção de Deus, né? Com certeza. E as pessoas confundem muito isso, né? Ah, a minha igreja. Não, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. É de Jesus. É de Jesus. Nós Ele estamos que é o aqui, dono. e ai de nós, né? Porque nós estamos Exatamente. cuidando do rebanho das almas que foram compradas pelo sangue de Jesus Cristo. Sim. Né? Foi pago alto preço, então, né? Que nem o senhor fala, a gente tem que ter muita humildade mesmo, tem que ter muita sabedoria, primeiro buscar, né? Ter muito temor também, porque se a gente faz algo errado, né? Não pelas pessoas desobedientes, vamos dizer assim, porque às vezes você fala o que é certo e a pessoa não aceita, fica chateada, acaba que ir embora, aquela coisa toda. Mas se você está debaixo da direção de Deus, ok, sem problema. Agora nós temos que tomar cuidado, né, para a gente não fazer nada fora da direção de Deus, porque Sim. essas almas não são nossas, não é verdade? Exatamente. Né? Debaixo é um temor que a gente tem que ter diante de Deus e fazer o que é reto, correto, para almas não se perderem, né, diante da presença do Senhor. Maravilha, Bispo. Olha só, a nossa irmã, o irmão André, né, André Vieira, Pastor André, um abraço. Pastor? É da nossa igreja também lá. Ô, pastor, um abraço, meu querido, Deus abençoe, obrigado pela sua audiência aí, tá, querido? Ele pergunta aqui, ó, como preservar uma igreja saudável nos dias de hoje? Bispo, é um desafio, hein? Exatamente. É um desafio, né? É um desafio muito grande. Focar no ensinamento da palavra de Deus, a Bíblia, incentivar os irmãos a ter uma vida de oração e, a meu ver, os irmãos o pastor orientar a igreja sempre que, independente de ser pregador de fora, é Jesus que está operando, que é fundamental que a pessoa esteja buscando a Deus de uma forma constante e a pessoa não ser influenciada, né, assim, eu acredito em profecia, mas a base da fé é a palavra de Deus. Então, é sempre trazendo esses antídotos com a palavra do Senhor, ensinamento da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Porque é um desafio, né, Bispo? Porque Sim. hoje você vê, né, que é uma realidade, isso que eu vou falar agora, as pessoas, né, uma boa parte, muita gente mesmo, né, eles fazem de tudo para encher as igrejas, né, umas campanhas doidas, enfim, né, tá todo mundo vê isso aí na internet, na televisão, no rádio, enfim. Vale tudo, né? O importante é estar cheio, o importante é estar inchado, né? Então, com certeza é um desafio. Muito boa a pergunta do pastor André. Você levar a igreja saudável hoje em dia, olha, tem que ter graça mesmo, né? E a quantidade
Quem não quer quantidade? Sim. Só que antes da quantidade tem a qualidade, né? Quando você tem um critério de qualidade, aí você luta pela quantidade sem abrir mão da qualidade. Da qualidade, é verdade. Maravilha. Olha, bispo, já foi 1 hora, hein? Glória. Aqui é 1h30, bispo. Falta meia hora. Esse tempo Mas voa. Deus é maravilhoso, né? Glória a Tempo Deus. voa. Olha só, deixa aqui um abraço para nossa irmã Thaísa, nossa irmã Thaísa ligadinha conosco também aqui. Um abração para nossa irmã Thaísa, em nome de Jesus. Ô bispo, qual é o dia de culto lá na igreja do senhor? Lá na igreja ali do Alto Santana, igreja sede, culto é quarta-feira às 7h30 e domingo às 6h30. Domingo é o culto de domingo e quarta é o culto de quarta. Quarta-feira agora vamos estar iniciando uma campanha que é os meus pedidos nas mãos do Senhor. Amém. Convida a todos que não estão congregando em igreja, estão afastados dos caminhos do Senhor, a estarem participando lá. E falando do desafio do ministério, tem a questão da ética também. Sim. Se você tem um trabalho lá na sua igreja com o seu pastor, você fica lá com o seu pastor, amém? Mas você que está afastado, vamos lá com a gente, que vai ser uma alegria estar recebendo você lá. Amém, glória a Deus. A nossa irmã Tereza aqui disse, olha, é verdade mesmo, né? A questão lá de manter a igreja saudável, né? Maravilha. Olha só, bispo, deixa eu ver aqui, olha, um grande problema hoje em dia, que está crescendo cada dia mais, é os chamados desigrejados. O senhor sabe que tem até um movimento agora, né? Sim. Dos desigrejados, né? Olha, não precisa ir para a igreja não, esse negócio de congregar passou. Olha, eu vejo pela internet, eu assisto no YouTube, na TV, enfim. O que o senhor pensa? Como lidar com esse novo problema que a igreja do século XXI está enfrentando? Eu penso que é muito contraditório. Claro que tem movimentos de desigrejados que se organizam, mas se organizou, já parte da premissa de uma organização, de uma hierarquia, mas não é igreja. Tem organização, tem hierarquia, mas não é igreja. O que significa igreja? Você vai ver Mateus 16, primeira referência de Jesus à igreja, né? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, Pedro é Petros, lasquinha da rocha, sobre esta pedra. Jesus não está se referindo a Pedro, mas a ele, Petra, né? A rocha. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra igreja é eclésia. Eclésia significa reunião ou assembleia. Então, a palavra igreja parte da premissa de que você se reúne, de que você está junto para uma comunhão. A Santa Ceia fala da premissa da reunião. Quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Falar de igreja é falar de uma hierarquia. Paulo fala que quando se tem um problema entre os irmãos, ao invés de buscar as autoridades, primeiramente resolve entre as autoridades competentes da igreja. Então a igreja tem autoridades a serem obedecidas. Há, conforme foi lido, cargos, não me lembro, Atos, eu acho que é capítulo 6, diáconos são consagrados. Então, há uma hierarquia, há uma organização, existe uma cadeia de comando, e essa hierarquia é estipulada por Deus, porque apartai-me, né, a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado, há consagração, há separação para determinadas funções. Então, a igreja, ela é que se reúne, é que tem ordem. E eu não acredito, com todo respeito, a um cristão que fala de Bíblia, fala de compromisso, mas não tem compromisso. Fica difícil. Não, fala de obedecer a Deus, mas não tem fé para obedecer a um pastor. Fica difícil, né, bispo? E não deixar de congregar como é costume de alguns, né? Exatamente. Está claro lá que alguns, sempre vai ter alguns que vai querer entrar para esse caminho, ter esse costume, né, de não congregar. Eu acredito assim, sabe, dentre tantas dificuldades que tem essa questão de não congregar, né, das pessoas não congregarem, eu acredito que uma das que pesa mais, entre tantos motivos que tem, é a questão das pessoas, elas não quererem estar mais debaixo de autoridade, né? Respeitar limites, né? Então as pessoas acabam, não, vou ficar em casa mesmo, vou ficar por aqui mesmo, tal. Então, infelizmente, né, o bispo, é uma coisa que tem crescido muito. Sim, você observa
aqui na Bíblia, tem reuniões que desagradam a Deus, e toda reunião que desagrada a Deus questionou um tipo de autoridade. A união da Torre de Babel questionou a autoridade de Deus. Verdade. A união na casa de Ramã questionou a beneficência de Deus na vida de Mardoqueu. A união feita contra Moisés, Datã, Arã e Abiú. Então, questionar uma autoridade que é levantada por Deus traz sérios riscos e sérios prejuízos para a vida espiritual da pessoa. O Novo Testamento fala, se eu não me engano, Romanos capítulo 3, que as autoridades são responsáveis por velar por sua vida. E, a meu ver, Eli tinha todos os defeitos do mundo, mas foi através da boca de um homem defeituoso que Ana foi curada e restaurada por Deus. A gente vai ver Davi com todos os defeitos, tinha uma autoridade de Deus sobre ele. Então eu percebo a importância de respeitar a autoridade, porque boa parte dos desigrejados são pessoas que têm dificuldade em escutar, obedecer, reconhecer. Então é importantíssimo a pessoa estar congregando em uma igreja. Eu sempre falo que se uma pessoa teve um problema e saiu mal de uma igreja e está bem na outra, é necessário que ele faça um conserto no lugar que ela estava antes, para a vida dela ser abençoada por Deus. É verdade, é muito sério, né, bispo? Isso é muito Sim. sério. Eu acredito assim, acho que a Bíblia diz também que as autoridades são os vingadores de Deus. Sim. Né? São os vingadores de Deus, né? Deus levantou as autoridades para justamente trazer respeito, trazer ordem, né? Sim. Trazer limite. E quando eu rejeito isso, eu estou rejeitando, vamos dizer assim, a própria direção do próprio Deus. Né? E assim, parece ser contraditório, mas não é. Se você entende que é necessário você, como autoridade, exortar, você está fazendo porque você ama a alma. Porque pastor nenhum é maldoso, pastor nenhum quer ver o mal, a destruição dos outros. O que é lamentável é que muitas pessoas interpretam de forma errada isso. Infelizmente, né? Mas o objetivo do pastor é levar a vida para o céu e manter uma comunhão saudável com as suas ovelhas. Amém. Pastor, o bispo, o nosso irmão Cid está dizendo assim, olha, pastor Adilson, que bênção é o bispo Henrique, hein? Ô, glória! Que maravilha, né? Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Nossa irmã Gi Cerqueira, olha, boa noite, a paz do senhor, irmã Gi Cerqueira, a paz, Deus abençoe, viu? Seja bem-vindo aí à nossa programação aqui, tá bom? Pastor Israel está perguntando aqui, vamos ver aqui, olha, ou melhor, está falando uma colocação, né? Aquele que não gosta de ir para a igreja deixa eu ver aqui, aquele que não tem gosto, né, de ir para a igreja, este não vai subir com Jesus nas nuvens como igreja. É a colocação que o pastor colocou aqui. Sim. O pastor Israel. Amém? Bispo, outra pergunta para o senhor é o seguinte: em sua opinião, por que de uma forma geral se tem aumentado tanto o número de maus obreiros? E quando eu falo maus obreiros, não é só aquele obreiro que rebelia, não, maus obreiros, por exemplo, olha, obreiros que a pessoa ela quer ser obreiro, né? E é um desafio também nos nossos dias. Mas, por exemplo, ela não quer vir ao estudo bíblico, ela não quer vir à escola dominical, ela não quer vir aos cultos durante a semana. A pessoa ela quer continuar tendo o cargo de obreiro, enfim, mas ela não participa dos trabalhos da igreja, né? Porque a gente poderia falar que não gosta de ler a Bíblia, não é leitura de Bíblia. Né? Ela de 10 coisas que você pede, ela aceita 2, 3 só, outra 7 não dá, não tem jeito, não tem tempo. Então nós estamos vivendo uma época também de maus obreiros nesse sentido, né? E o que o senhor acha que leva as pessoas a entrarem por esse caminho? A meu ver, 60% disso aí é que a consagração está muito fácil. Pastores estão consagrando gente para trazer para a igreja, estão consagrando gente para tirar da igreja dos outros. Pastor não faz promessa de consagração. Pastor é usado por Deus para formar um obreiro, né? Eu louvo a Deus que, graças a Deus, pastor Adilson, a gente sempre teve um bom contato. Tem irmãos que já foram daqui, como o caso da Ana Paula, foi lá numa boa, sem quebrar a ética, sem desrespeitar, sem ter intenção.
Como teve o caso do Job também, que veio para cá, o senhor perguntou e tudo mais. Então é tudo debaixo de uma direção. Só que se vê muito pastor que consagra a pessoa para não sair da igreja, porque a família vai sair também, porque o irmão foi consagrado, tem que consagrar o outro, e não se atenta para os critérios. Eu vou contar um testemunho aqui, pode ser um pouco polêmico, mas eu não tenho receio disso. Teve um rapaz que saiu da igreja porque eu não consagrei ele a pastor, fazia de tudo, mas eu senti. E eu penso, se é aprovado por Deus, ele vai aguardar, vai esperar. Saiu da igreja, influenciou pessoas para sair, porque essas pessoas falaram comigo que o outro tinha falado para sair. Ficou um espírito na igreja de não, ninguém me reconhece, tudo, porque a pessoa plantou isso. Resultado, foi batendo umas 2 igrejas, não se sentiu bem, foi numa outra que o pastor deu um cargo para segurar, fez uma campanha de 7 dias, colocava até carro de som. No meio da campanha deu um problema lá, que saiu da igreja, foi numa outra igreja e saiu da igreja porque estava atrapalhando a autoridade do pastor. Eu fico vendo, não está tendo critério. Como eu disse para o senhor, o pastor, ele tem que ser diferente. Infelizmente, parece que é uma competição, né? Uma competição. Eu tenho que... a igreja do outro está cheia, então eu tenho que fazer alguma coisa para me encher, e vale tudo, vale até tirar do outro, vale falar que minha igreja é melhor, vale falar que eu tenho condições melhores para oferecer, eu tenho promessas para fazer. Deus não está lá, né? E não está tendo critério, colocar critério, olha, para ser obreiro tem que ser dizimista, que não é justo. Um evangelista está pregando, não é dizimista, e um irmão que é membro é dizimista fiel, tem que participar de reunião de obreiro, se precisar tem que ficar na portaria, mas é pastor, mas tem que servir. Então, está faltando critérios, está muito fácil, está abrindo muita porteira, o pulso está ficando mole demais, se prioriza mais trazer a turma e prender e fazer de tudo, não conversa porque não sai e tudo, e infelizmente boa parte que está muito fácil, consagração. E tem uns que se consagra, né? Tem uns que se consagram. Há um tempo atrás, um abraço para o evangelista Anderson. Deus abençoe, meu amigo. Amém, maravilha. Glória a Deus. Aproveitando que o senhor mandou um abraço aqui, o nosso irmão Jefferson, um abração, Deus abençoe a nossa irmã Carla, né? É um casal que chegou há alguns dias na igreja, pastor, aqui na Eleitos. Irmão Jefferson, um abração, querido. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. A nossa irmã Ana Paula, eita Deus, né? A nossa irmã Ana Paula aqui, eita Deus. Mas voltando aqui, o bispo, né? Nosso horário está quase encerrando ali já. Eu conheço assim, né? Não tenho amizade, mas uma pessoa que eu estou com uma igreja agora e tal, fala, que bom, tal, né? E conversando com a pessoa, mas quem que é o pastor lá? Não, pastor, sou eu. Eu falo, tá, mas aí, como é que foi que você chegou? Tal? Não, eu me consagrei. Eu orei para mim, estou dizendo para o senhor, porque olhando assim, né? Amém? A gente fica quieto, mas para você ver assim, né? É o nível que chega, né? O nível diz assim, olha, que ninguém toma essa honra se não for chamado por Deus. Sim. Não é verdade? Então, se a pessoa tem um chamado, né? Se a pessoa tem um ministério, aguarda, né? O que o profeta disse lá, né? Enquanto foram chamados Davi, ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Né? Porque a honra era dele, né? A honra é dele. Então nós temos que entender. Eu sempre falo às pessoas, olha, a honra que é sua, ninguém vai tomar. Então você não precisa, como diz, né? Puxar tapete, defamar, Sim. arrumar confusão, arrumar encrenca. Não, a honra é sua, no tempo certo Deus vai te honrar e vai dar tudo certo, não é verdade? E o que Deus tem para você é seu, e Deus vai usar os seus líderes para te abençoar. É difícil uma pessoa que não aceitou ser cobrada no passado querer cobrar alguém, porque muitas pessoas abrem igrejas e a motivação não tem pessoas precisando, tem vidas precisando. A motivação aquela igreja está fora da visão, eu vou provar para o pastor que ele está errado, eu estou certo, que Deus é na minha vida, está comigo. E essa não é a motivação. Deus, no grande dia, Ele pode requerer agora, mas no grande dia eu tenho certeza, porque o joio cresce no meio do trigo. Então, tem que ter um temor muito sério, porque é mexer com vidas, com almas, e ministério não é brinquedo. Ministério é uma coisa extremamente séria.
Louvado seja Deus. Olha só, vamos dar um abração para o nosso irmão Jefferson, sobrinho agora. Lá em cima foi o nosso irmão Jefferson, né? É a nossa irmã Carla. E agora nosso irmão Jefferson, sobrinho. Irmão Jefferson, um abração, meu querido. Deus abençoe a sua vida também, em nome de Jesus Cristo. Nossa irmã Thaís está dizendo assim, olha, concordo plenamente. Temos que andar no Espírito e responder às vontades do Senhor e não às próprias vontades nossas, né? Com certeza. E às vezes a vontade de Deus dói na gente, né, bispo, né? Não é fácil não, né? Glória a Deus. Agora, pastor, o que dizer dos líderes que são desorganizados? Porque tem muito líder, né? Que é um desafio. Líder que eu falo agora, não só o pastor dirigente, mas a sua liderança. É líder do departamento dos homens, das mulheres, dos jovens, enfim, né? O que fazer com esses líderes que às vezes são muito desorganizados demais? Na sua opinião, como que funciona? A meu ver, tem que fazer uma agenda semanal. Eu tenho que ser sincero, graças a Deus, a liturgia do culto, a gente se organiza, pregador tem, escalas nós temos, mas eu reconheço perfeitamente que se eu não tenho capacidade para organizar alguma coisa, eu tenho que chamar alguém que tenha a devida capacidade e me ajudar para isso, porque organização é muito importante. E se você não tem essa graça, você tem que chamar quem tem para estar te ajudando, te auxiliando a organizar isso. Uma coisa que eu vejo interessante é que antes de um cronograma anual, antes de um cronograma mensal, um cronograma semanal de atividades é muito importante. O que vai se fazer na semana? É o que Jesus fala, basta cada dia o seu mal. Então você organiza o que você vai estar fazendo, o que você vai estar organizando naquele dia. Então essa é a preocupação. Eu não sou um exemplo de organização, mas eu me esforço. A igreja tem o contador, tem o relatório, tem um processo de consagração debaixo de critérios de presença de obreiros. Obreiro que não participa da reunião de obreiros não prega, não dirige culto. Então tudo isso, esses critérios fazem parte da organização. Quem vai dirigir culto, e estamos aí com outros projetos. Então, você sempre tem essa preocupação de querer fazer algo melhor, né? E reconhecer que onde você é falho, você chamar alguém competente para estar te ajudando, dando graça para isso. Dando auxílio que precisa, né, bispo? Sim. Porque ninguém sabe tudo, né? Exatamente. Ninguém tem nome de Deus, né? O dia que você conhecer alguém chamado Deus, quem sabe, né? Mas por enquanto, né? Temos que realmente ir atrás. Bispo, a última questão dessa noite, deixei até por último essa aqui, porque essa aqui é interessante, né? Que são o desafio ministerial, né? Como um pastor e sua igreja deve se relacionar com outras igrejas? Eu acho que é respeito e ética, né? Porque acredito sim que é importante ter um bom relacionamento, de cooperar e tudo mais, mas não adianta haver uma cooperação de igreja com o outro, sendo que se reúne, um tenta tirar da igreja do outro. É verdade. Eu sou muito mais ter comunhão de uma forma ética, porque tudo que fizer depois tem uma seriedade, um respeito pelo outro pastor. Uma família vai sair de uma igreja e porque não gostou do que o pastor fez e vai na sua, né? Primeiro você tem que entrar em contato com o pastor, conversar com ele. Você não pode ficar falando bem da sua igreja, falando mal da igreja dos outros. E você sempre preservar uma boa relação com seus pastores vizinhos, a sua vizinhança ali. Talvez não tenha um contato tão a fundo, mas tem um respeito, ter uma ética, né? Porque, assim, a experiência nos ensina que quando alguém chega em mim e fala, olha, sua igreja é uma bênção, porque a outra é uma tribulação, aí eu penso, agora é outra igreja é uma bênção, a minha pode ser uma tribulação, porque vai saber, às vezes a pessoa difamou, destruiu a integridade de um pastor, de uma pessoa, tem coisas pendentes, tem coisas a acertar, inverdades, né? Inverdades, injustiçou, e quer vir na sua igreja, falando que, demonstrando ser uma coisa, sendo que prejudicou, e o pastor recebe, fala que ele presta, e que o outro não presta mesmo, que misericórdia, pastor, só o sangue de Jesus, e isso é antiético, porque infelizmente, pastor Adilson, tem gente que
prega contra a fofoca na igreja, mas é o primeiro a fazer fofoca dos outros. É verdade. Tem pastor que, quando é caluniado e fala, estão me perseguindo tudo, mas na primeira oportunidade de um comentário, é o primeiro a comentar, é o primeiro a fazer fofoca. Então, infelizmente, está colhendo o que planta. É né? verdade. Tem situações que é perseguição, mas tem situações que, infelizmente, está colhendo o que planta. Pastor não desenvolve igreja denegrindo o trabalho dos outros, desenvolve Verdade. com sangue e com autoridade. Isso pode ser qualquer coisa, mas igreja não é. Com autoridade, seriedade, né, bispo? E Verdade? respeito pelo É. irmão. E se a igreja do irmão, do vizinho está crescendo, é motivação para mim buscar almas também. Chegar Amém. nele, que bênção. Que projeto é esse? Me ensina também, eu quero aprender com você também. Exatamente. Porque estamos em um constante crescimento. Unidade, né? E Unidade, esse é o comunhão. respeito, né? Esse é o respeito maior. Amém, glória a Deus. Viu, diz que o seu nome vale mais que muita riqueza, né? Vale Sim. mais um bom nome, o provérbio diz, né? Do que, Sim. então tem que tomar cuidado mesmo com o nome, É. né? Não defamar. Eu já sou assim, bicho, sabe? Em 15 anos a gente aprende uma coisa, né? Chegou na igreja falando mal do outro pastor. Não, porque outro pastor é isso, porque a igreja lá, porque porque é assim, esse assado. Ó, já fica já com a orelha em pé. E caroço desceu. Fica já com a orelha em pé. Porque não é possível que um servo de Deus que, por mais falha que ele esteja, né? Que ele tenha, não é possível que Deus ia deixar ele lá com tanto problema assim, com tanta coisa assim, entendeu? Então, até quem está me vendo aí, já fica sabendo, eu ligo mesmo, né? Ó, tá vindo para cá, ligo, o pastor fulano tá vindo aqui, como é que saiu daí, como é que tá as coisas aí, como é que foi, tá tudo certo e tal, Importante. né? Porque a gente tem que zelar pela obra, pelo reino de Deus. Pastor, o bispo, o nosso irmão diácono Cine colocou assim, olha, pastor, no Antigo Testamento eram os profetas porta-voz de Deus para com o povo, e no Novo Testamento, bispos e pastores, como portas-voz de Deus. Que tremenda responsabilidade. Sim, É uma verdade. responsabilidade tremenda e torna a dizer, se os profetas, os apóstolos foram perseguidos, a gente não pode se dar o luxo de dizer que a gente não vai ter perseguição. Claro que a gente não vai ficar com mania de perseguição, estamos perseguindo, mas tem que ter essa consciência, né? Para não dizer, não sabia que era assim. Não, era assim, é desse jeito que funciona. Não tem como correr, né? A própria fala, os antepassados de vocês foram perseguidos, né? Quem dirá a gente, né? E a gente, ninguém morreu apedrejado, né, Bilson? Ninguém morreu queimado ainda. Em vista de hoje, a gente tem muitos privilégios. É verdade, é verdade. Ainda que tenha a perseguição. Glória a Deus. Bilson, chegamos no final aqui da nossa Glória. live, né? Glória Obrigado a aí Deus. por nos assistir, nos aturar aí. É verdade. Mas eu quero agradecer. Mas antes aqui eu quero deixar a oportunidade para o senhor fazer as suas considerações finais aí, pessoal. Sim, espero que nesse programa, né, a gente possa ter contribuído de alguma forma para trazer crescimento, edificação para a sua vida. Quero agradecer ao pastor Adilson pelo convite. Para mim sempre é um prazer estar aqui, pelo respeito que eu tenho, respeito e admiração que eu tenho pelo pastor Adilson. Mando abraço para todos que nos assistiram, para todos os nossos irmãos da comunidade cristã Deus Faz Impossível, e que o Senhor venha dar a você uma semana cheia de bênção, cheia de paz, e para você que deseja o ministério, que não seja um susto que a gente falou, mas seja uma consciência para você entrar sabendo que você não vai até metade, mas você vai até o final. Amém. Na caminhada do seu ministério. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Maravilha. Bispo, olha, muito obrigado. Amém. Foi uma alegria mesmo. Eu sempre já estava tempo com essa vontade de trazê-lo aqui. E Deus preparou essa noite, louva a Deus. Muito obrigado. Amém, meu e pastor, foi uma pode alegria. Sempre contar conosco, tá bom? Estamos aqui à sua disposição da sua igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu brinco que quando o pastor Adilson vai lá, eu tenho que ficar um ano sem levar ele, que a palavra é tão abençoada que os irmãos ficam perguntando. Mas é brincadeira, né? É o carinho que a igreja tem ali pelo pastor Adilson. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, olha, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido de elevo espiritual para a tua vida. Na segunda-feira que vem nós estamos de volta aqui, tá bom? Com mais uma live, está na Bíblia. Então participe, né? Divulgue, enfim. Se um dia você quiser vir aqui também participar com a gente pessoalmente, que pode vir, não tem problema, conhecer aqui. Vai ser um prazer ter você conosco aqui, tá bom? Faz uma oração para nós, bispo, por gentileza. Amém. Senhor Deus, quero te agradecer por este programa
que o Senhor tem dado aqui ao pastor Adilson. Sim, Deus. E eu peço que o Senhor continue a acrescentar, abençoar, dando graça sobre este programa, sobre a igreja do teu servo. Sim, Deus. Que o Senhor o recompense ainda mais por todo esse trabalho, por todo esse ministério. E assim eu oro, te agradecendo e desejando uma semana de bênçãos no Senhor, a todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Ó, um beijo no teu Deus coração. abençoe. E até segunda-feira, se Deus Até quiser. segunda. Em nome de Jesus. Tchau. Tchau. Tua palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Eu sei quem tenho crido, eu sei que és fiel. Tua palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Não, não. Eu sei